É Nós na Fita Podcast. Aqui, ó, mais uma terça-feira, graças ao bom Deus, beleza? Mais uma edição aqui do É Nós na Fita Podcast. Belê? E hoje é o seguinte, hein? Hoje é o seguinte, a concorrência pro nosso lado aqui tá braba hoje, viu, Norma? É mesmo? É, porque hoje é meia boca contra o Corinthians. Que me desculpe os hermanos aí, mas aqui é Corinthians, viu? Então por isso que hoje é meia boca. Eu posso dizer que eu vou torcer contra, viu, Decisão, Nuno? cara. Contra quem? Eu vou torcer contra o Corinthians, pô. Ah, Aqui é São Paulino, pô. Para, São Paulino. mano. Vamos, Boca. Depois, quando você sair daqui, eu vou te chamar pra você ir lá no Bar do Mendes comigo lá. Não, tá? Vamos lá. Os caras pegam lá antes do jogo. Lá eles estão com certeza lá transmitindo o programa lá. Aí depois você vai lá e fala pra eles que vamos Boca lá. Abraço, pessoal. Abraço pro Bado Mendes aí. Abraço, pessoal. Tenho certeza que a rapaziada tá ouvindo lá. Então isso já é vamos dizer aqui, o princípio do agradecimento aqui que a gente faz cotidianamente aqui, rotineiramente, pro pessoal que fortalece aqui o nosso podcast, como é o caso que a gente estava falando aqui do Cris lá do Real Aliança, lá de Campinas, lá, certo? Deu uma força pra gente, foi ele que é o responsável pela abertura que vocês viram aí, antes de começar o programa aí, e a gente sempre gosta de pegar e destacar aí o pessoal que dá aquela força. Placona bonita aqui atrás aqui, é do Glauco, da Cabong Propaganda aí. O Glaucão mandou uma mensagem pra mim lá, eu vou colar lá terça-feira, tal. Eu falei, beleza, né, mano? Cadê você, Glauco? Ele também tá te procurando. Você não quer fazer um vídeo com ele? Ele também tá te procurando. Pesato que deu aquele trabalho, aquela força nos logotipos aí e tal, nas artes. Quem mais aqui? O Renan, né, mano? Renan. Da RN Confecções aí. Que, aliás, deixa eu dar um salve pra galera. O pessoal ficou mandando lá nos directs lá, que a gente mostrou a camisa e tal, aqui, que ele fez pra fortalecer e dar uma cara pro programa aqui. Deixa eu mostrar, ó. Aqui na frente, aqui, deixa eu ver, tá de cabeça pra baixo. Aqui na frente tem o Nós da Fita Podcast aqui, disfarçadinho, né? Bonito e tal, disfarçadinho, da hora. Aí ele falou assim, não, já que é pra ser ignorante, eu vou ser ignorante. Aí já meteu desse tamanho aqui nas costas aqui. E agora ele resolveu fazer pra galera que tá procurando aí. Então o pessoal que tá procurando, que tá a fim de também contribuir aqui com fortalecer o podcast, tá a fim aí. Eu acho que ele tem lá umas opções de tamanho, de cores lá. Aí ele até abriu um perfil lá no Instagram pra isso, que é o É Nós na Fita, só que ao invés de podcast, você coloca shop. É Nós na Fita Shop, entendeu? Que é de lojinha, né? Aí você fala lá com o Renan lá. Bonitona essa primeira aqui, mas acho que depois, dependendo do andar da carruagem, vai ter variações em cima do É Nós na Fita Podcast. Que mais temos para falar aqui? O pessoal do Arena D10, né? Sim. Douglas, Arena D10, que foi o cara responsável por fazer a ponte aí pra gente trombar aí com o nosso anjo da guarda, o Bruno aí, que tem a estrutura montada pro podcast aqui, e a gente conseguiu começar a fazer. Legal? E fora isso, mano, é aquele tradicional lá que você já sabe, né? Você tá vendo aí, assistindo o podcast dentro do nosso canal, que é o canal que tem ali toda uma grande, vamos dizer assim, uma grande quantidade ali de produtos musicais ali, pô, tem Império, tem Expressão Ativa, tem Dementos Crime, tem Face da Morte, tem tudo ali dentro do canal ali, que é para você, de repente, depois do podcast, vai lá e ouve também, e aí você vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando, que isso fortalece a gente aqui também. Beleza? Então, o que mais? Temos mais o que falar aqui a respeito de agradecimento aí dos apoios aí, ô Norba? Estou esquecendo de alguém? Eu acho que é isso, Nuno. Acho que é isso. É isso? É isso. Então tá bom. Então vamos ao que importa aqui agora, porque é o seguinte, semana passada, da hora aqui o papo com o nosso parceiro aí, Manaché, já tivemos Happy Hood, já tivemos DBS, os meninos do Sound Food Gang aí. Mano, o Will tá sempre nas paradas aí, o Adalberto também. Sempre ali curtindo e compartilhando ali. Rapaziada somando com a gente aí, obrigado. E aí, pra não deixar a peteca cair, manter o nível da parada, eu não sei se eu chamo de Benedito, se eu chamo de Benê, ou vamos no popular, que é Dr. X aqui com a gente hoje. Vamos no popular, né? Dr. X. Dr. X. Parceiro, seguinte, quebra o protocolo. Pros íntimos, Benê, né? Tamo aí, mano, satisfação. Prazer estar aqui.
com você. Você sabe que tenho uma admiração por você há tempos. Não vou falar o tempo para não falar a nossa idade, né? A barba entrega. A barba entrega. O cabelo também está entregando, mas é um prazer estar aqui nessa noite. Muito obrigado por você lembrar de mim. Espero que nós tenhamos aí um episódio maravilhoso. Certo? E Deus quer, pô. Ele sempre junto. quer. Aí é com nós. Aliás, essa daqui pra você. Tá? Você leu. Depois eu vou abrir aqui, viu, galera? Prometo pra vocês. Não sei qual câmera que eu tô aqui, mas... Você tá Só aqui, ó. É igual essa daqui que a gente... Ganhei. Vou chavecar pra ver se eu ganho uma caneca também. Vamos ver. Aí tá certo. E é isso aí, parceiro. Pô, satisfação total nossa de te receber aqui. A gente sabe aí da tua caminhada, não só na parte, vamos dizer assim, individual, mas coletivamente não tem como você fugir da história, velho. Sim. Não tem como fugir da história. Sistema Negro, tipo assim... Acho que você é responsável ali por quanto das composições dentro do Sistema Negro ali? Acho que muitas delas, né, velho? Muitas. Sim, tive a felicidade de escrever grandes clássicos, né? E tô escrevendo até hoje aí. Mês que vem sai um disco novo meu. Um tempo atrás, coisa de 1 ano e pouco atrás, eu lancei um outro CD, um outro disco que se chama Discurso de Pódio, que também tem várias participações. Nesse novo tem a sua participação, numa narração. E é importante citar para as pessoas que às vezes as pessoas acham que a gente só vive de passado, né? Nossa vida é uma constância. E eu tô aqui hoje, minha filha está aqui com a gente aqui nos bastidores também. Tô lançando ela, Julie Gang, logo aí também tá saindo um som dela, minha esposa também tá aqui, tamo junto. A vida que segue, e para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado por vocês se lembrarem de mim, e vamos tirar as dúvidas das pessoas aí hoje. Então vamos lá, porque a gente já adiantou um pouco a carruagem. Eu falo sempre para as pessoas que vêm aqui, tenho falado. Como hoje em dia é uma opção, aí, uma alternativa bacana esse lance do podcast aí, até para complementar, ou de repente até para, vamos dizer assim, complementar, né? Porque na questão, enquanto a gente estava ali convivendo, enquanto radialista e artista, a minha função mais era de divulgar o produto que é a música. Sim. E tinha pouco espaço para, de repente, ter uma resenha, um bate-papo, né? Então... e proliferou, né? Porque tem vários. E eu tenho acompanhado que você tem participado de vários ultimamente. Aí, o que acontece? Chega num determinado momento, pode até parecer e ficar um pouco repetitivo, cansativo determinadas coisas. Sim. Mas não tem como correr, né? Então, quer dizer, a gente tem que falar, a gente tem que colocar aí a sua entrada, o seu princípio, o seu início ali dentro do rap. Sim. Mas aí, eu deixo aberto para você, se você quiser destacar alguma outra coisa que você não falou anteriormente, fica à vontade, mas para dar uma noção para a galera que é a principal interessada aí, porque de repente a gente pode falar assim, eu já sei. Mas quem tá vendo o negócio aqui é que tá querendo saber, né? Então não tem como fugir, mas aí, qual que é aí para você, assim... Então, a minha história na música, ela começa em 1998, né? Já tem um tempo que eu tô na música, que a música me escolheu, né? Eu acho dessa forma, que eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Nós somos escolhidos, assim como a locução também, esses meandros de falar com as pessoas, a gente acaba sendo escolhido. Eu entro na música em 1988. Eu tinha um grupo de rap chamado The Bronx MCs, lá em Campinas. E era toda aquela parada americanizada, né? Dos anos 80 para 90, que, né? O rap é oriundo dos Estados Unidos, todo mundo sabe disso. E eu me vejo participando de uma coletânea em 1990 pela Cascatas, em Santo André, que é uma equipe de som, todo mundo sabe, que era uma das maiores que existia em São Paulo. Tinha Zimbabwe, Black Mad, né? Enfim, tantas outras, Secret Power e tal. E nós fomos para essa gravadora, para esse concurso ainda como The Bronx MCs, mas depois se tornaria o Sistema Negro. E aí, dentre as quase 400 bandas que tinham dentro desse disco... O quê? 400 bandas. Inclusive, nesse disco saiu Doctors MCs. Doctors também? Blacks in the Hood, né? Que provavelmente você deve saber. Sim. Uma rapaziada que já vinha daquele tempo pra cá, fazendo os movimentos. E a gente grava nesse disco, fomos, acho que, 4º lugar, eu acho.
de 400 bandas. Mas isso tudo geralzão. Geralzão. Brasil todo. Rapaziada de São Paulo, outros lugares também, né? E a Mas gente mesmo assim, mas mesmo assim, muita 400. gente, tinha muita gente boa na época, né? E nós conseguimos gravar em quarto lugar, que dava direito a uma faixa de um disco, que eram 2 volumes, né? Como foi o Consciência Black e tal. Era o Vozes de Rua, volume 1 e volume 2. E nós fomos contemplados com uma faixa dentro desse disco. E daí pra cá, Nuno, a história foi gigantesca, né? Eu, graças a Deus, consegui me manter dentro da música. Estou até hoje, eu costumo dizer que eu não vivo da música já tem uns 20 anos, mais ou menos. Eu não vivo de música. Tá. Com trabalhos paralelos e tudo mais, né? Criei uma história fora da música, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o artista independente hoje, ele consegue viver. Porque ele acabou criando, né, formas como um podcast, como uma gravadora dele, como um selo dele para conseguir distribuir as próprias coisas. Hoje a gente sabe que não existe mais gravadora. Na nossa época, as gravadoras, ao mesmo tempo que é uma coisa benéfica, foi uma coisa maléfica para os grupos, porque tudo a gravadora tomava conta. Se você vendia 5 discos, o cara falava que você vendeu meio. Então Não tinha como controlar na época, não tinha como né? comprovar. Depois que saiu aquela parada atrás dos discos, né? Que tinha uma contagem, você vendeu que você sabia que você tinha vendido 1.000 e tal, mas até então a gente... Então eu acho que hoje essa rapaziada, eles têm esse privilégio, né? De ter essas ferramentas na mão que eles mesmo têm controle de tudo, sabe? Quanto vendeu. Porque as pessoas, às vezes, têm essa falsa impressão que os grupos, né, ganharam muito dinheiro, eram ricos e tudo mais. E isso, na verdade, não é a verdade, né? A gente sabe que... Ô, Benê, na sua época já era o vinil ou já era CD já? Vinil. É o vinil ainda, né? Vinil. É pior ainda, não tinha como você controlar isso, então, né? E aí, a gente tinha aquela... É claro, também não vou crucificar as gravadoras, porque pra gente era um sonho gravar. E a gente sabe que naquela época era muito difícil você conseguir gravar uma música. E era muito amor, né? Muito amor. Imagina você dentro de um ateliê, cara, estúdios. Que Vander. foi Vander e Newton Carneiro. Só os melhores gravaram lá. Assim como também a nossa passagem pela Zimbábue, que para muita gente que não sabe, era a Motown brasileira na época, né? Que tinha os melhores artistas, Racionais, Negritude Júnior, né? O próprio Pichote, que saiu de lá, e tantos outros grupos que eram, assim, continuam até hoje, né? Fazendo sucesso, se mantendo dentro da história, assim como o próprio Sistema Negro também. Então, Nuno, de 88 para cá, já são 13 álbuns gravados. 13 álbuns, contando com o Sistema Negro. O Sistema Negro e mais. E com a minha história, que continua, já tenho 13 álbuns gravados. Composições para outros artistas também, que muita gente não sabe, mas eu tenho composições com a Adriana e a Rapaziada, Sorriso Maroto e tantas outras coisas por aí que a gente continua fazendo por fora aí que as pessoas não sabem às vezes. E aí ainda tem a questão do teu mano ainda, né? Sim. Irmão, eu tenho meu irmão também, que faz parte hoje de um grande grupo, né? Que é o Grupo Presença. E eles estão estourados, estão dentro da GR6, o primeiro grupo fora do segmento de funk que conseguiram assinar um contrato, estão bem, estão trabalhando bastante aí. Pô, e você falando, mano, dessa questão aí, eu tive aqui pensando aqui, Norba, até, tipo assim, não tinha tentado para esse detalhe antes, mas agora, se você for ver bem, ele tá falando do Vozes de Rua associado à equipe Cascatas. Aí você vem com Consciência Black, Zimba. Aí, ali naquele período ali também, tem o Hip Hop Cultura de Rua, que daí já era o Dourado, mas que lançou Taíde. Sim. O Som da Massa também era. Teve um também da Black Mad, que eu não sei ao certo, que tinha um rap do português, que é uma do MC Tuta lá de Campinas também, que na época que é um cara importantíssimo também dentro do cenário do rap. Então todas as gravadoras tinham, né, essa parada. Equipes, é hoje, né? como se fosse um podcast, né? Cada um tinha o seu, que trabalhavam os seus artistas. A Chic Show tinha o Som das Ruas, né? Saiu os Metralhas, exatamente. Didi Naldinho, isso. Chic Show, Som das Ruas. Que eu falei Som da Massa, na verdade, Som da Massa era da Zimba. Som da Massa também. da Zimbábue, Da né? Zimba, O programa, o programa. E aí tem o Som das Ruas. Isso.
Aí saiu o Nidinaldinho, Sampa Crio, os Metralhas. O rapaziada que tá até hoje aí, né? Que fizeram parte, o próprio Sampa Crio também. Tá aí, os Metralhas é o Lino Cris. E o DJ Dre, né? Isso. São irmãos. Sim, gêmeos. Eles fizeram aniversário, acho que semana passada aí. Parabéns pra vocês aí também. Salvou aí, ali no Cris também. Ele produziu aí um som que os meninos também me chamaram para participar aí há um tempo atrás aí, né? Aí de Melo, é nóis! Que é justamente falando também de tantas que já tem, mas que conta ali a história ali do Reduto, ali São Bento e tal, a movimentação toda. Então, rapaziada, né? O templo, né? O templo da música, né? E aí quem produziu foi o Dre. Que legal. Da legal. hora, pô. Ô Benê, me fala desse lance da sua composição aí do Sorriso Maroto. Como que foi isso aí? Como que você conseguiu fazer sua música chegar lá, cara? Então, na verdade foi assim, irmão. Em 98, quando eu saio do Sistema Negro, que eu gravo o último disco, A Jogada Final, eu gravei dois álbuns pela Abril Music, divisão Deck Disc. E o João Augusto, que era o diretor dessa gravadora, ele chegou até mim através do Tadeus Negreiros, que era um divulgador que trabalhava na Zimbábue. E ele sabia que eu fazia umas músicas e tudo mais, que eu compunha, né, também. Porque para as pessoas que gostam do gangsta rap, sabe que a gente traz uma chancela, né, cara? Um peso de não poder cantar outras coisas que não sejam o rap e tudo mais. Até a postura até de vestimenta, né, mano? É uma parada que todo mundo tinha que se vestir de preto e tal, camisões e tal, que foi realmente a escola do Sistema Negro, que nós viemos de uma escola do NWA, né, mano? Todo mundo naquela pegada pesada e tudo mais, não sei o quê. E aí, quando eu saio do grupo, em 98 para 99, eu sou contratado dessa gravadora. Para eu ter liberdade para poder gravar outros estilos musicais. Sair um pouco, não sair do rap, mas poder também mostrar aquilo que eu sabia, que é cantar, que muita gente achava que de repente a gente não podia cantar, não podia, né, mano, fazer um back, você tinha que contratar um cara para fazer e tudo mais. E aí nesse disco meu de 98, ele serve como um laboratório, que seria um disco que eu gravaria de 99 para 2000, um disco chamado Meu Nome é Benê. E nesse disco eu trabalho com regravações de vários artistas, como eu regravei Brincar de Viver, eu regravei Meu Bem Querer do Djavan, eu regravei Garota de Ipanema também. E nesse disco tem uma música que se chama Meu Sonho é Você, que eu gravei no meu disco, uma capa vermelha, a música minha. Sua composição. Minha composição minha. E essa música ficou muito bonita. O João Augusto falou, Benê, eu penso em passar sua música para outros artistas gravarem, sem problema. Que estilo que era essa música? É black, né? É black mesmo? Ela tocou bastante na 105 também, em outras rádios de Campinas, Rádio Cidade, vários outros lugares. A gente saiu um pouco do eixo do rap e partimos para um disco mais R&B, um disco mais popular. Esse disco, para você ter noção, o Lincoln Olivetti tocou nesse disco. Caramba. Para pessoas que não sabem, Lincoln Olivetti foi um dos maiores tecladistas e produtores do Brasil, que numa época, juntamente com Robson Jorge, eles trabalhavam na divisão da Globo, de novelas. Os maiores hits de novelas foram compostos por ele. Então, nesse disco tocou o Lincoln Olivetti, tocou o Arnaldo Sacomani, produziu esse álbum, a filha dele fez os backs, o Silveira fez back no disco, Isabê, cara, Júlio Borges, então foi um time pesadíssimo. E o disco foi mixado e masterizado pelo Newton Carneiro em São Paulo, pelo Newton e o Vander, e esse disco foi feito também nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. Por um dos caras que simplesmente o cara trabalhava com Mariah Carey, Dr. Dre e tudo mais, foi ele que fez esse disco lá fora. Então, cara, eu me vi numa situação de mudança de vida. Não apenas no aspecto financeiro, sim, porque, cara, quem não pensa, né, mano, sair do rap, né, e de repente conquistar suas coisas com mérito seu mesmo de fazer. E aí, chegando na pergunta que você me falou, o João falou se podia passar minhas músicas para outros artistas. Então, meu disco, essa música acabou sendo gravada pelo Sorriso Maroto, naquele disco Por Você, que eu acho que deve ser o primeiro ou segundo disco deles pela Deck Disc. E tem aí, rapaziada que tá em casa, quiser ver aí, pode entrar lá no YouTube que tem lá. Meu Sonho é Você, do Sorriso Maroto. Essa música é minha. Dá uma palhinha aí, como é que é? Eu vou cantar o refrão. É você, não dá pra esquecer. É você,
Ao mundo vou gritar, é você, meu sonho é você. É o refrão da música. Quem sabe faz ao vivo, pô. É isso. Quem sabe faz ao Meio vivo. rouco aqui, mas... Agora tem o seguinte, cara, eu acho que de repente a galera deve estar ali, vamos dizer assim, aquele pessoal mais adepto do rap, do hip hop e tal, deve estar se perguntando uma parada assim. Por exemplo, a gente já está aqui alguns minutinhos aqui conversando e aí a gente percebe, a gente vê a desenvoltura que o Dr. X tem para se comunicar, para se expressar, para fazer as colocações aí. E aí isso remete a justamente essa questão do estilo, da característica do gangsta. Sim. Na época ali do Sistema Negro ali, é um dos grandes representantes do movimento, né, a nível nacional do gangsta rap. O estilo gangsta e estava presente para vocês enquanto estilo musical ou também fazia parte do estilo de vida? Porque tinha um gangsta que era o gangsta da faixa. Sim, sim. E tinha um gangsta que era gangsta de tipo assim, de estilo de vida mesmo. Eu acho que a gente fazia uma alusão, né, ao estilo musical. Musical. Certo? Musical. Porque nós crescemos na periferia, eu sou de periferia até hoje, porém eu acredito que a gente tem que se expressar bem hoje, mais do que nunca, para você poder entrar e sair de qualquer lugar. E esse, graças a Deus, sempre foi algo que eu tenho, né? Que eu consigo me comunicar em vários, né, nichos, eu acho, da música. Hoje as pessoas precisam ter essa desenvoltura para você não ser engolido pelo sistema, né? Porque eu acho que, principalmente nós que somos negros, não adianta o cara falar que não, a cobrança sempre foi maior, né? Então, Matar 2 leões por dia. exatamente, porque tipo assim, o negro, ele era visto como o cara que não sabia falar, entendeu? Como o cara que não era culto e tudo mais. Então choca as pessoas quando você troca uma ideia, você consegue permear, né, por esse universo e trocar uma ideia, e as pessoas falam, pô, mano, o cara não é bobo, entendeu? Então, desde essa época, a gente trazia essas paradas, mais na vestimenta também, de poder trocar essa ideia e tudo mais, e a gente, como eu falei no começo do programa, nós amávamos NWA, até hoje eu gosto do Dre. Mas só que o Dre, mano, você vê que o próprio Dre, ele mudou a postura, as roupas, tudo mais. Só que a roupa, às vezes, ela não condiz com o que você vive, entendeu? Pra eu ser malandro, a malandragem ela vai além da roupa, né, mano? Ela vai além dos cordões, ela vai além de várias coisas que você possa usar, né? O verdadeiro malandro é aquele cara que consegue entrar e sair de vários lugares e tem as ideias e consegue escrever várias coisas e consegue fazer com que as pessoas fiquem presas ali a ele, entendeu? Então essa é a jogada. Eu acho. O malandro normalmente é aquele que aparenta ser menos malandro. Exatamente. Né? Esse é o verdadeiro. Porque às vezes aquilo que é escrachado, que é aberto demais, não significa, não condiz com... Você acaba se tornando um produto. E eu acho assim, cara, eu não quero ter rótulos, né? Eu não... Já tem um tempo que, mano, eu não sou produto para ter rótulo. Eu acho que se eu sei fazer... Mas eu paguei um preço muito caro, Nuno e Norberto. Eu acho que por você, né, ser gangsta... O cara não podia cantar, que era tirado, não podia fazer isso, que era tirado. Então eu me desfiz um pouco, saí um pouco desse caminho, né, dessas ataduras, eu acho. E hoje eu consigo com tranquilidade fazer as minhas coisas. Eu acho que a arte é uma coisa livre, né, mano? A arte liberta, a arte é vida. Então eu acho que eu continuo fazendo isso até hoje. E eu tento fazer tudo que eu faço, eu tento fazer bem feito. Às vezes você não consegue agradar todas as pessoas, mas eu sigo aí tentando fazer o meu melhor, que eu acho que já é importante. Eu vou fazer aqui, ó, vou dar uma alteradinha aqui na parada aqui, Norma, do que a gente vem fazendo, porque a gente faz assim, bate um papo, troca ideia, fala da trajetória e tal, e de repente deixa uma coisa ali mais pro final ali, como bloco de perguntas. Mas o que acontece? Às vezes a gente tá fazendo, a coisa tá rolando, e às vezes entram pessoas aqui que tem uma pergunta que às vezes é até mais interessante do que aquilo que eu tava imaginando em perguntar. Então a gente vai, desde que tenha a ver com o que a gente tá falando aqui, a sequência do papo aqui, eu tô vendo algumas coisas aqui, então a gente aproveita e já coloca a galera para participar também. Só para te dar um salve, que eu sei que é parceiraço também, o Scratcheador tá aqui, ó. Opa, salve Scratcheador, meu parceiro, produtor, né, de algumas faixas aí. Salve mandou... Scratch, é nós, tamo junto. De Indaiatuba ele é.
É de Dayatuba aqui, Pode ó. crer. Os prateadores da Dayatuba, in the house aqui, pô. É isso aí. Tá querendo saber quando que saiu o Benedictus, mas não é essa a pergunta aqui. Não, tá bom. A pergunta do outro maninho aqui, que eu também acho uma coisa muito assim interessante no decolar, né? Vamos dizer assim, na afirmação do Sistema Negro. Que ele é o Jefferson dos Reis aqui. O Jefferson tá dizendo o seguinte aqui, ó. Eu queria saber do Dr. X aqui como foi ter a música Verão na VR lançada no primeiro CD da coleção do Espaço Rap. Que, inclusive, Sim, eu acho sim. que foi a primeira Sim, faixa sim, a e primeira saiu faixa. junto com Racionais também. Acho que Sim. foi o único que saiu, tanto Sistema Negro como Racionais, foi no primeiro. Pode crer. O Jefferson, primeiramente, muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Obrigado por você ter feito essa pergunta aí. A 105 para nós e o Espaço Rap para nós e para tantos outros grupos da época foi uma porta assim gigantesca, né? Que nos manteve tocando durante muito tempo. Essa música tocou muito tempo, Nuno. Você sabe, mais do que ninguém. Assim, até hoje toca. E eu me lembro assim, cara, foi bem interessante minha mãe me ligando um dia assim, quase que chorando pra mim. Falou, sua música tá tocando na 105. E na época, as pessoas que sabem, que conhecem um pouco de rap, né, mano, e sabem da história, pra você ter sua música tocada na 105, não era fácil. Né? Não era fácil. Hoje você vê aí com mais facilidade as coisas acontecendo, mas naquela época foi muito difícil. E pra nós, cara, abriu portas assim gigantescas de shows e outras coisas. E eu lembro até que numa parceria com a RDS, que era uma distribuidora aí. O Júnior e o Sandro, né? Cara. Você conhece o pessoal, né? A maioria não, praticamente tudo que eu produzi foi lá junto com os caras. Aí que você tava falando aquela questão de gravadora aí, depois a gente pode até voltar aí, que eu tava me sentindo assim, vamos dizer assim, no meio do caminho, porque eu não era artista e nem gravadora, mas eu era selo. Sim, sem dúvida. Então eu tava fazendo ali o meio, eu tava entre a gravadora e o grupo ali, mas paguei também, vamos dizer assim, tem meia-culpa, mas ao mesmo tempo também eu acho que contribuiu bastante, porque muita gente a gente conseguiu com lançar certeza. nesses... Não, você sabe, não é uma coisa porque eu estou aqui, tá? Mas ter a tua locução no meu disco novo, gente, o Nuno tá no meu disco, tá bom? Fica atento. Ter a sua presença pra mim foi um selo, um carimbo de qualidade no meu disco. Eu tô te falando aqui porque né, é importante, só pegando um gancho, tá? Pra mim não esquecer a pergunta aqui. Na sexta-feira, de quinta pra sexta, nós perdemos em Campinas um dos caras mais importantes dentro do movimento de bailes blacks de Campinas, Laércio Martins, faleceu na sexta-feira em Campinas. Nossa, a gente Laércio fez coisas Martins. juntas, pô. Você sabe. Fazia bastante coisa Oswaldo lá. Reis, Zezé Vital Tinha também, um abraço. estação lá que a gente fazia umas Exatamente. paradas lá, pô. E aí nós perdemos esse cara. Nossa, nós perdemos cara, não esse cara sabia. na sexta-feira. Eu fui lá no velório dele, tudo. Fiz questão de ir porque, enquanto membro do Sistema Negro e artista, ele sempre me tratou de uma forma assim, cara, sabe? Me tratava como se eu fosse um filho pra ele. Quantas portas ele não abriu pra gente tocar, pra fazer abertura. É importante você, né, saber de onde você veio pra você ter um lugar pra chegar. E eu acho importante a gente poder falar isso também aqui, tá? Em vida, né? Em pleno vigor, de falar pra você da sua importância. Eu acho que pra música, pra rádio brasileira, pro gueto. Então, a sua participação no meu disco é muito importante pra mim. Só queria ressaltar isso pra você. Agradeço demais Tá bom? aí as palavras aí, mas, pô, essa notícia aí do Laércio aí deu uma pegada de Pois surpresa. ele aqui. faleceu na sexta-feira. Queria até mandar um abraço para a família dele, para todas as pessoas que gostavam dele de certa forma. Foi um cara muito importante. Movimentava pra Movimentava. Cara, ele era o rei do lambe-lambe. Para as pessoas que não sabem o que é lambe-lambe, né, aquelas propagandas de baile que você colocava no muro. Você passava de manhã cedo lá, ele trabalhava de madrugada, cara. Tinha equipes que colocavam lambe-lambe lá. Sistema Negro, Racionais e tal. Você passava... Quantas vezes, cara, eu não tava indo trabalhar e via meu nome lá. Nem acreditava. Putz. Falava, pô, vou cantar amanhã na festa e tô trabalhando aqui e tal. Então, ele acabou falecendo na sexta-feira. Então, só para fazer esse adendo aqui. É o tipo do registro que eu nunca gostei. Eu sempre me fico, vamos dizer assim, eu perco rebolado, vamos dizer assim, porque é uma coisa que... Tenta se esquivar, né? Mas infelizmente é algo que faz parte do processo, né?
Só pra deixar aqui lembrado disso dele. E já que você falou de lambi-lambi, lambi-lambi era aquela coisa de tipo assim, tinha guerra de lambi-lambi na Sim, rua, nossa, principalmente no final de semana, porque o cara queria cobria divulgar do a outro, tela. né? Não, mano, eu vou cobrir. Aí daqui a pouco o cara dava a volta lá no outro bairro, lá voltava, cobri o meu, vou cobrir o seu também. Aí você ia ver arrancar o lambi-lambi no final, que passou a festa, tinha assim, mano, um bolo assim, um em cima do outro, assim, ó, colado. Sem nas contar quando a paredes. polícia pegava os caras fazendo, né? Que fazia com. Os caras faziam com trigo. A cola era com trigo. Então quando o cara pegava os caras jogavam trigo no cara na rua e tudo mais. Era um negócio brabo mesmo. Era o lambi-lambi e a faixa, né? Aquela faixa que o pessoal atravessava, né? Sim, Dos sim. postes, né? Era sensacional. Essa época era época de divulgação, né? Não tinha internet, né? Então, e aí falando de questão de divulgação de festa, a gente estava falando nos bastidores aqui. Você viu que aqui não tem muito uma sequência, né? Não. Segue aqui a sequência Não, da o cabeça legal da é gente. isso aí, aqui. é uma coisa mais natural, né? Senão fica muito engessado. Que você fala e lembra de uma coisa, aí fala e lembra de outra. E a gente estava até, vamos dizer, a gente sempre faz um podcast aqui, meio que um pré-podcast, entendeu? Que a gente fica trocando uma ideia antes de começar a coisa no ar aqui. E aí, até peguei e citei, né, pro Dr. X, que tipo assim, pô, tem coisas assim que de repente a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe, mas que aconteceu nessas festas. Por exemplo, assim, sei lá, se você quiser até botar uma cronologia aí em questão de disco, da trajetória, beleza, mas, mano, você contou uma história num outro podcast aí que eu falei assim, maluco, essa história é muito engraçada. E como teve aquela, não necessariamente aquela, mas de repente se tiver uma outra, eu gostaria que você registrasse pra gente aí um fato pitoresco, uma coisa engraçada, uma situação tensa, sei lá. Alguma Tiveram coisa. várias, né? Várias, assim. O artista, ele passa por várias coisas que, se você não contar, o cara não acredita. Essa que eu contei lá na Gringos, foi num show, porque, pra quem não sabe, eu sou de Campinas, né? Nós somos de Campinas e tal. E a gente foi fazer um show no interior, não sei qual lugar ao certo, e eu fui no banheiro antes de tocar. O cara falou, ó, daqui 3 músicas vocês entram. E eu fui no banheiro, porque não era nenhum banheiro dentro do camarim, nada. A gente sempre foi povão, né, meu? De passar no meio da galera e tudo mais. Hoje em dia que tem toda essa parada do artista também, que eu acho legal também, né? Sempre briguei por isso, que eu acho que o artista também ele tem que ter um espaço pra não ficar também uma coisa carne de vaca, assim, né? O cara vai lá ver você e, pô, você tá no meio do povão. Aí eu peguei e fui pro banheiro. Aí fui pro banheiro, tal, fazer as minhas necessidades. Aí eu vi que eu entrei no banheiro, um cara tava atrás de mim. Eu falei, pô, meu, isso aqui é normal. Continuei indo e tal, fui lá no reservado, fiz o que eu tinha que fazer. A hora que eu saí, o cara enfiou a mão embaixo da blusa e sacou um revólver. Falei, pô, né? Já fiquei assim, falei, fiquei duro, né, cara? Fiquei estático assim e tal. O cara falou, mano, presente pra você. Aí, cara, eu fiquei, né, meu? Eu não sabia se eu tinha um alívio ali, se eu, né, que o que eu fazia e tal. Eu falei, como assim, né, cara? Eu falei, não, cara, não dá, a gente não tem como. Eu falei, não tem como eu levar embora e tal, não sei o que. Eu falei, agradeço o presente e tal, e não sei o que. E aí, cara, eu fiquei meio assim, né? Não sabia se eu pegava o revólver, se eu não pegava e tal. Mas foi um alívio. Foi um alívio. Aí eu saí de canto com o cara e tal. Falei, não, irmão, obrigado, agradece mesmo e tal. Falei, não dá. Falei, nessa noite a gente acho que tinha dois shows, eu acho, 2 ou 3. E eu acho que, não sei se foi nesse mesmo dia. Esse foi o dia, eu acho que foi no mesmo dia. E dali a gente nós tocamos em Campinas, eu acho que cara, não sei se era Piracicaba, que lugar que foi essa fita, e depois a gente ia pra Santos. E quando nós saímos dali, eu falei pro cara, falei, não, mano, eu não posso pegar, a gente tem mais 2 shows ainda na noite e tal, e desbaratinei o cara e consegui sair fora. Aí nós fomos pra Santos. Só que a gente tinha que chegar em Santos 3 horas da manhã, nós chegamos em Santos 6h30 da manhã. Caramba. Aí, cara, o que acontece? O nego tentando virar a van e chacoalhando a van e a gente dentro do carro. Cara, aquele dia foi um dia pra se esquecer assim que aconteceu, mas são histórias. Se eu parar pra daria um livro, isso aí já falei em outro podcast, que uma das coisas engraçadas que aconteceram com a Agora gente. você imagina, cara, você fazendo um show e tal, você tá lá de boa lá, não sei o quê, aí o cara vem dar um canhão pra você de presente, mano. Não, um presente pra você. Não, primeiro é um susto, né? Não, Depois. sem dúvida, o cara saca o ferro, você vai achar que o cara vai dar prioridade de presente? Se bem que tem aí também, vamos dizer, pelo menos na questão musical, é meio
tem que tomar cuidado, né? Porque na música do Racionais tem aí, né? Aquela parte, né? Aí, mano, o Guina mandou isso aqui pra você. Não, aí não, pô. Aí é ruim, Aí eu mano. agradeci o presente, tudo. Falei, não, cara, obrigado, agradeço mesmo. Não, eu sou seu fã. Falei, cara, eu agradeço, cara, valeu mesmo, não tem condições de levar. Por que levou o cara? Imaginar que você queria um cano ali naquela Não, hora. cara, é porque assim, eu acho que é como o Nuno falou, né? Essa parada do gangsta, ela leva o cara além do além, né, mano? O cara vê as letras que você canta e tudo mais, as pessoas sempre associam, né, a sua linguagem musical, eu acho, com o estilo de vida. O cara acha que, de repente, né, existem histórias que você canta que o cara acha que você fez aquilo lá. E a cabeça do ser humano é uma coisa, né, que não dá pra você, né, entender um cara, né? O cara achou que, tipo... E o pior de tudo foi que ele ficou de boa. Mas se é um cara que o cara tivesse... Me forçasse a ficar que tá com o revólver. desconsiderando, Pô, tá desconsiderando. tirando eu, tal. Pô, trouxe a arma aqui pra cima. Falei, não quero revólver, não, você é louco, mano. Nossa, Não, cara. esquece. É que eu tava É o verdadeiro falando, presente de eu grego, falei, né? Mano, é o tipo de história